Mateus 24, a partir do versículo 3. No Monte das Oliveiras, achamos que Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos como sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vida e da consumação dos séculos. E ele lhes disse: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aleluia. Senhor, fala ao nosso coração nesta hora, usa-me como instrumento nas suas mãos, e abençoa teu povo, abre o entendimento para que todos possam compreender o que o Senhor nos fala através da tua palavra. Pai, nós oramos, pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Todo o povo de Deus diga um amém. Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. Perguntaram para Jesus: quando vai ser? Ele disse: olha, eu não sei. Quem sabe é o Pai. Os anjos do céu também não sabem, só o Pai sabe. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele disse assim: ó, mas os discípulos, como é que vai ser? A gente não sabe nada a respeito. Imagino eu que eles pensaram: mas como é que ele vai saber se Jesus vem mesmo? Ele disse assim: olha, quando aí perguntaram: mas vai haver algum sinal? E Jesus disse: sim. Vocês vão ouvir muito de guerra, rumores de guerra, muitas coisas vão acontecer, doenças, pestes, famílias, um contra o outro, filho entregando o pai, pai entregando o filho, irmão entregando o outro. Vou entregar vocês para serem mortos por causa do meu nome. Vocês vão ser odiados no mundo inteiro por causa do meu nome. Jesus, vocês vão ser odiados no mundo inteiro por causa do meu nome. Vocês sabem quem não odeia o povo de Deus? É o próprio povo de Deus. Alguém que tem no mínimo, o mínimo de conhecimento da importância de Jesus, a importância da fé, a importância de Deus na nossa vida. Esses irmãos, esses não odeiam. Até no meio do povo de Deus ainda tem as suas rixas muitas vezes. Muitas vezes tem. Muitas vezes tem. Muitas vezes um para crescer tem que desfazer do outro. Vocês estão entendendo? Um para crescer tem que desfazer do outro para poder crescer. Só que isso está na contramão. Deus não quer isso. Deus não é o que Deus quer. Deus quer que o seu povo, irmão, seja um povo que permita ser trabalhado pelo Espírito Santo. Deus quer que o seu povo seja um povo que dê ouvido à verdade. Deus quer que o seu povo dê a glória para Deus, que ore para Deus, que ore para o Senhor, espere nele e dê a devida glória que pertence a Deus. Deus não nos fez para termos a glória que pertence a Deus. A glória pertence a Deus e não a nós. Quando pessoas estão sedentas de glória, elas estão na contramão, porque a glória pertence a Deus. Pertence a Deus. Falando em glória, é muito importante a gente ver um negócio. Quando eu estou falando de glória, eu estou falando do quê? Glória, a gente não fala aleluia, glória, né? Às vezes quando alguém recebe uma bênção, dá glória, ô glória. Mas é importante a gente saber o que quer dizer glória. Como é que a gente pode definir essa palavra glória? Eu defino glória como sendo a manifestação da presença de Deus em algum lugar. Podemos chamar de glória. Vocês lembram do tabernáculo no deserto? Que tinha lá uma fumaça, uma nuvem em cima do tabernáculo,
significava que Deus estava presente, aquilo era sinal da glória de Deus, ou presença manifesta de Deus. Jesus vai voltar. Eu quero ler com esse texto aqui, os irmãos. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 23. Aleluia. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Pela ordem. Aqui está falando, sabe do que? Nós estamos falando de ressurreição dos mortos. A ressurreição dos salvos. Pela ordem. Pela ordem, Cristo foi o primeiro a ressuscitar os mortos para nunca mais morrer. Porque antes de Jesus já houve casos de ressurreição, a Bíblia mostra, porque os profetas, pessoas que morreram foram ressuscitadas. Quando Eliseu morreu, quando ele foi colocado na cova, onde enterraram ele, quando ele foi lançado na cova, a Bíblia diz que muitos dos mortos que estavam ali, túmulos que estavam do lado onde Eliseu foi sepultado, ressuscitado, entraram na cidade, foram vistos pelas famílias. Houve muitos casos de ressurreição. Todos eles morreram depois. Lázaro ressuscitou, tinha 4 dias que estava morto. Mas assim que ele ressuscitou, não sabemos quanto tempo, mas ele morreu. Agora Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Então ele é a primícia desses que ressuscitam para nunca mais morrer. Primeiro as primícias, Cristo as primícias. Depois os salvos, aqueles que amam a vida de Jesus. Você ama a vida de Jesus? Você ama? Você pode dizer que ama a vida de Cristo? Que ama a vida de Cristo? Todos os que são de Cristo. Agora veja bem, meus irmãos, a Bíblia dá-nos uma garantia de que aqueles que creem em Jesus Cristo têm vida eterna. Jesus garante isso, a palavra garante isso. Por isso você pode crer. Crer que se você permanecer firme em Cristo, você vai para o céu. E você vai ressuscitar na primeira ressurreição, que é o dia do arrebatamento da igreja. Você pode crer nisso. Por quê? Porque a Bíblia diz que vai ser o próprio Senhor falou. Então, tudo pela ordem. Primeiro, Cristo. E depois os que são de Cristo, que amam a sua vida. Agora vamos lá para o versículo 51 e o 52 do mesmo capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios. Aleluia. E eu vos digo um mistério. Capítulo 15, versículo 51. Eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz aqui que quando a última trombeta tocar, ao som da última trombeta, que os mortos vão ressuscitar. Olha para mim aqui, ó. Ao som da última trombeta, que os mortos vão ressuscitar. Os mortos salvos, irmão. É importante você saber que haverá 2 ressurreições. Primeira é no arrebatamento da igreja, no dia que Jesus voltar. E a segunda é 1007 anos depois que Jesus buscar sua igreja. Esta é a segunda ressurreição. E a segunda ressurreição, irmãos, não é para estar com o Senhor para sempre. Mas eles voltam em corpo, esse dia o inferno vai ficar vazio. É o dia que o inferno vai ficar vazio. Porque todos que estão lá vão ressuscitar em corpo para ouvirem a sentença da condenação eterna. Por isso que a Bíblia diz, lute para você participar da primeira ressurreição. Porque a primeira é dos salvos, a segunda é dos perdidos. Por isso que a Bíblia diz, se esforcem para vocês participarem da primeira ressurreição. Irmãos, a volta de Jesus diz muita coisa. Quando Jesus voltar, irmãos, a terra, ouça isso, o povo de Deus, os salvos vão subir com o Senhor. Estarão onde? Onde que eles vão estar? A Bíblia diz que tem um lugar que os mortos salvos ficam. Chamam de repouso dos santos, chamam de seio de Abraão, e Jesus chamou de paraíso.
ao lado de Jesus, diz para ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo, não é amanhã, daqui uma semana, daqui 40 dias, não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe o que acontece com os mortos salvos? Morreu, acabou de morrer aqui, vai para esse lugar chamado Repouso dos Santos, seio de Abraão, e Jesus chamou de paraíso. E lá eles ficam, lá eles permanecem, até quando? Até o dia do arrebatamento da igreja, quando a última trombeta soar. Então eles vão voltar com Jesus. Por quê? Porque haverá o quê? O dia do arrebatamento é o dia que eles vão voltar em corpo de novo. Porque o ser humano, irmãos, é um ser tridimensional. Ele é um espírito que possui uma alma e que habita dentro do corpo. O espírito que possui uma alma e habita dentro do corpo. O corpo morre, a alma e o espírito não. Esses estão na presença de Deus. Aí pergunta: será que eles conversam lá? Ou estão só dormindo? Bem, se estão só dormindo, tem um que acordou e falou para Deus assim: Senhor, como é que o Senhor vai vingar a nossa morte? Se eles estavam dormindo, teve um que acordou lá e disse: Senhor, quando é que o Senhor vai vingar a nossa morte? Ele diz: aí, espera lá, tem mais umas coisas para acontecer, daí eu vou vingar a morte de vocês. Quer dizer, eles estão na presença de Deus, se estão dormindo, não sei, mas eles têm a oportunidade de conversar, tem que a Bíblia diz que falou com Deus. Falou com Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí o que acontece? Quando Jesus voltar, eles vão ressuscitar aqui na terra. Incrível, é uma volta e depois uma nova volta para o céu. Vem, ganha o seu corpo de novo. Que corpo será? Esse mesmo corpo, a Bíblia diz que não, vai ser um corpo glorificado. Aleluia. Aleluia. Vocês lembram que Jesus era 100% Deus? Como Deus, ele fazia aquela que queria, mas ele também era 100% homem. Você lembra quando Jesus chegava numa casa e tinha que abrir a porta para Jesus? Abria a porta. Jesus não pulava a janela, quem entra por janela é só um ladrão, não sei que perdeu a chave, tem hora que é forçado entrar pela janela para perder de chave, uma coisa, mas quem entra por janela ou força as portas são ladrões que fazem isso. Jesus não. Tinha que abrir a porta. Aí Jesus morre, ressuscita. De repente está todo mundo lá orando. A mãe do Senhor, um grupo de mulheres, os apóstolos lá numa sala orando. As portas fechadas, eles com medo dos judeus. Ninguém abriu a porta de Jesus e põe no meio dele e diz: paz seja convosco. Ele não conseguia abrir a porta. Sabe por quê? Porque quando estava na terra, o corpo dele era do ser humano, 100% humano. Depois da ressurreição, ele tem um corpo glorificado. O corpo glorificado não depende de abrir porta em paz. Aleluia. E a Bíblia diz que o nosso corpo será semelhante ao corpo do Senhor depois da sua ressurreição. É a glorificação da igreja. É a igreja sendo glorificada. E aí você pode cantar: valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Olha que maravilha. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem me escolhido para te conhecer, me escolhido para ouvir a tua palavra, me escolhido para ser um salvo, ser salvo pelo Senhor. E não será um dia maravilhoso. A volta do Senhor Jesus. A volta de Jesus, irmãos, vai trazer alegria para os salvos. E começa o problema para aqueles que vão ficar. Um governo mundial vai se estabelecer por 7 anos. Ele não está caminhando para esse lado. Vocês votam, assistem os jornais, vocês vão ver que está tudo caminhando. O governo será mundial. E o líder religioso também será um líder mundial. E a Bíblia diz que esse líder religioso é um falso profeta. E o governante mundial é o próprio anticristo. Mas como é a missão de Satanás é enganar, e matar, e roubar e destruir, a Bíblia diz que nos 3 primeiros anos, a grande tribulação serão 7 anos. Mas nos 3 primeiros anos vai ser uma maravilha. Ele terá uma capacidade administrativa de resolver os problemas das nações. Ele vai resolver o problema das nações. E aí todo mundo vai ficar alegre, vai chegar uma hora que eles vão dizer: até que enfim, nós estamos em paz. E a Bíblia diz que quando disser agora temos paz,
os 3 anos e meio em seguida, eles vão ver o quanto eles deveriam ter se esforçado, da largada dureza do coração e abraçado a salvação que Cristo trouxe. Irmão, será tão terrível que a vida do ser humano vai inviabilizar, a não ser que aceite a marca 666, que é a marca da desidentificação de propriedade. Propriedade de quem, irmão? De Satanás. Quando a pessoa recebe a marca 666, ela está admitindo que agora ela é propriedade de Satanás. E o que vai acontecer? Aquele que não tiver essa marca, se você chegar no hospital para você ser atendido, antes da secretária fazer a ficha, ela vai passar você numa máquina que identifica se você tem na testa ou na mão a marca 666. Se você não tem, você vai voltar para casa e ninguém te atende. Você vai comprar um alimento, antes de você escolher o alimento, você vai ser identificado. Eu estou dizendo você, no caso, você fica pedindo, não, pelo amor de Deus, lute pela tua salvação. Porque o maior preço que Jesus já pagou. Aqueles que ficarem, irmãos, não haverá atendimento médico se ele não tiver com a marca 666. Ele não vai conseguir comprar nada. Ele tem um objeto de valor, ele precisa de comida, ele vai dizer, se eu vou vender esse objeto de valor, eu vou comprar comida. Duas coisas ele não pode fazer, nem vender, porque ele não tem identificação, porque ele é uma propriedade do diabo, e ele também não pode comprar, inviabiliza. Existem, irmãos, alguns teólogos que entendem na Bíblia que haverá salvação no período da grande tribulação. Lendo a Bíblia eu encontrei, nós encontramos lendo a Bíblia, que tem uma promessa. Para quanto? 144 mil judeus. A Bíblia não mostra lá que vai ter gentil. Se vai ter, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, não sei. Agora, o que a Bíblia diz, então isso eu posso me empenhar porque está escrito. Aquilo que não está escrito, não sei se vai ter salvação para quem não é judeu. Os judeus têm a oportunidade de 144 mil judeus serem salvos no tempo da tribulação. Tanto de uma tribo, tanto de outra tribo, tanto da tribo de Judá, tem até o número de pessoas de cada tribo que vai ser salvo. Mas não vi dizendo que tem aqueles que não são judeus, vai ter salvação para ir para o período da tribulação. E aqueles que forem salvos, esses 144 mil judeus, e se outros que não são judeus forem salvos, irmãos, é concurso da própria vida. Irmãos, chama-se grande tribulação. E a Bíblia diz que nunca na terra houve sofrimento como na grande tribulação. Bom, vamos ficar em pé, vamos orar a Deus. Peça para o Senhor. Peça para Deus te dar um coração segundo o coração dele. Peça para Deus te ajudar, que você participe do arrebatamento da igreja. Peça para Deus, peça agora, olha, Senhor, eu não posso ficar, eu tenho que subir com a igreja, eu tenho que entrar na vida eterna. Senhor nosso Deus, ouvindo a tua palavra, nós pensamos, Senhor, quanta tristeza, como vai ser triste aqueles que não forem com Jesus no arrebatamento. E pedimos a Deus que trabalhe nesses corações, tira de nós aquilo, meu Deus, ajuda-nos na força, sabedoria, para que venhamos tirar de dentro de nós aquilo, meu Deus, aquilo que nos impede, que nos faz perder a nossa salvação. Que a tua graça e a tua misericórdia sobre nós. Espírito Santo, continua trabalhando no nosso caráter, para que fiquemos conforme a vontade de Deus, seja assim a nossa vida. Pelo trabalhar do Senhor, pela ajuda, meu Deus, que o Senhor venha nos abençoar, trabalhar em nós, no nosso caráter, na nossa vida, para que um dia nós possamos, como igreja de Cristo, subir e participar do arrebatamento. Meu Deus, participar da primeira ressurreição, que é a ressurreição para os salvos. Pedimos isso no nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, Jesus vai voltar. Nós vemos as coisas acontecendo. Nós, irmãos,
irmão, no Brasil, a gente tem assim, nós somos muito felizes. Somos muito felizes. No Brasil, ela tem Bíblia de todo tipo que você quiser. Tem Bíblia que é só a Bíblia, tem Bíblia com notas explicativas, tem Bíblia de estudo, tem Bíblia numa linguagem, tem Bíblia na linguagem de hoje, que é como se você estivesse conversando. Então, nós temos tudo isso. Ninguém nos proíbe ler a palavra, ninguém. Mas os países, irmãos, comunistas, irmãos, a Bíblia é proibido. Se uma pessoa tiver uma folha do Novo Testamento ou qualquer parte da Bíblia, pode custar a vida dele só porque ele tem uma folha da Bíblia. Então, irmãos, nós precisamos orar, buscar força de Deus e permanecer. Agora eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Nós temos que orar pela nossa pátria. Nossa pátria está assim no tempo de uma instabilidade, assim uma certa incerteza. Mas uma coisa eu quero dizer para os irmãos: se você temer a Deus, andar no caminho do Senhor, não importa as dificuldades, você pode passar mais dificuldade sim. Dependendo do governo que nós temos, a dificuldade é muito maior. Muito maior. Só que é uma coisa: os que são do Senhor receberão força do Espírito Santo para aguentar as portas. Os que são do Senhor vão ter força de Deus. Só que vão ter que viver mais com o joelho no chão, orando mais, se submetendo mais a Deus, porque precisamos vencer. Amém, irmãos? Seja o tipo de governo ou outro, nós temos que vencer, continuar como cristão. E a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, aqueles que vão permanecer, irmãos, nem com fio de cabelo na cabeça deles vai perecer. Sofrer não quer dizer perecer, irmãos. Tem que entender isso. Ah, mas sofrimento. Uma coisa é sofrimento, outra coisa é você perecer. Deus não disse que nós não vamos ter sofrimento, mas disse que nós não vamos perecer. Aleluia. Vamos aplaudir o nosso Deus.